eu acho que, assim, com os jogadores ou com o clube de diretoria, quebra de paradigma. Eu acho que muitas vezes é quebrar paradigma, quebrar cenários que já estão enraizados sem saber o porquê, mas que foram ensinados, né? Tem uma parábola boa de quatro macacos que apanham todos os dias e não sabem por que apanham, né? Aí mostra nesse mesmo vídeo, tem até no YouTube, de que lá atrás os macacos apanhavam porque um roubava a banana do outro, né? E aí eles passaram a apanhar para fazer o quê? Não roubar a banana um do outro. E aí os mais novos, que não viu os primeiros apanhando, continuavam apanhando. E quando jogava banana, ninguém pegava, né? Mas os outros, os mais novos não sabiam porque apanhavam. Os mais velhos sabiam. É o paradigma, É né? um paradigma. Seguindo ali sem saber o motivo, né? Sem saber o motivo. E muitas vezes eu acho que é isso. E nós treinadores, eu acho que não dá pra romantizar. Precisa de tudo isso com vitória. Não dá pra tu ter a posse e não ganhar. Ou não dá pra tu defender em bloco baixo também é um motivo de coragem pra muitos treinadores. Pra mim é corajoso. Se eu defender em bloco baixo, eu acho que eu posso tomar o gol a qualquer momento. Então, se eu talvez em algum momento do jogo precisar defender em bloco baixo, pra mim é um motivo de coragem. Porque a coragem também é um ponto de vista. E aí eu acho que assim, é o quanto a gente consegue vender de ideia, vender o nosso trabalho, vender o nosso produto. Eu acho que o treinador é um grande vendedor. É o vendedor para a mídia, é o vendedor para o torcedor. O time dele é o quadro esculpido numa obra de arte, numa apresentação, né, que precisa em algum momento ter retorno e ter resultado. E eu acho que a quebra de paradigma é importante. Eu acho que entender sobre as pessoas que estão em volta, sobre os seres humanos, sobre medo, sobre sentimento, mais do que a tática ou a organização num primeiro momento, é fundamental para encorajá-los a fazê-los. Interessante. Pessoal, a gente vai falar sobre tática, tá? Mas antes a gente está contextualizando um pouco a vida de um treinador, né? As dificuldades, principalmente, que o pessoal fica muito curioso, né? Já que fala de tática logo aí, mas pera lá. Não é para entender de futebol, né? A gente precisa entender mais do que só tática, mais do que o próprio futebol, né? Muito. E a pressão, ela é velada, né? Até na base, ela é velada. Sim, com certeza. Ela não se fala sobre vitória, mas sabe que tem que ganhar. E cada treinador tem uma história de vida, né? Eu tenho a minha particular. Eu não tenho ninguém, por exemplo, na minha família não tem ninguém que trabalhou com futebol, né? Meu pai é frentista, minha mãe vendedora. Não cresci com uma condição financeira boa. Então eu falo até pros jogadores. Eu, de onde eu vim, se eu tiver que voltar no mínimo, eu não vou perder nada, né? Porque eu tô sempre ganhando. E eu acho que a gente olhar, talvez, a perspectiva da vida da gente dessa maneira faz bem. Porque o que gera muito medo, às vezes, de perder e querer ganhar sempre num treinador ou numa pessoa que tá vendo o jogo de futebol é o salário no final do mês. É o pai que tem que sustentar o filho em casa. Porque o treinador também é pai, o treinador também é filho, o treinador também tem problema, tem que sustentar uma casa. E na base, às vezes, não se ganha, não tem todo aquele dinheiro que tem, né, no alto escalão da equipe profissional, né, de uma Série A, por exemplo. E isso gera algumas inquietudes nos treinadores que, em algum momento, acabam perdendo a capacidade de pensar no treino, pensar no jogo, pensar no dia a dia dele, muito pelo que é o externo, né? Eu falo muito sempre, quando o externo ele interfere no treinador, quando o treinador começa a preocupar muito com o que estão pensando do trabalho dele, o que o torcedor está pensando, o que talvez a diretoria está pensando, ele gasta mais energia com isso e gasta menos energia com o treino. E a partir do momento que você gasta menos energia com o treino, provavelmente o teu jogo vai ficar pior, ou o teu jogar vai ficar pior. É um dilema muito complicado se desapegar dessas coisas, sabe, João? E aí, se a gente for parar para analisar, tudo aquilo que é convicção, talvez a gente perda, né? A gente perde. Quando a gente tá mais inseguro, a gente fica menos convicto, talvez. E aí é o problema do processo, do clube, do treinador enquanto pessoa. Acho que a gente precisa ser bem convicto do que a gente quer, saber que a gente é interino, né? Pode estar 4 anos, tá 4 anos interino. Pode estar 1 ano, tá 1 ano interino. Um mês, tá 1 mês interino. O sentimento de interino é permanente num treinador. Acho que a gente tem que saber lidar bem com isso, para desapegar das outras coisas. Pra gente quebrar paradigmas em outras pessoas, porque a gente tem que quebrar em nós mesmos, né? No que a gente acredita, no que foi construído através da gente. Pelo menos a minha perspectiva de vida, o que eu vejo com as experiências que eu vi de pessoas ou treinadores junto ou perto de mim, é muito isso, sabe? Então, é uma personalidade até
Eu admiro muito quem é treinador de futebol por isso, porque como você deu até um exemplo, tem família, o treinador ele não é treinador 24 horas, né? Tem família, né? Tem às vezes que sustentar a família, questões financeiras. E se é um dia que você não tá bem, não, não é só você pessoa, não só você treinador, mas você, quanto treinador, passar isso para os atletas, tirar o máximo também dos atletas, porque eles também são atletas, e têm família, né? São pais, ou são filhos, são irmãos. Então, o treinador ele fica ali no meio desse processo, como se fosse a ponta mais forte, né? Então tem que ter um controle emocional, né? Um psicológico que seja bem forte, bem resistente nesse sentido, bem resiliente, né? Melhor Você tem dizendo. uma história boa, né? Valores quanto grupo, pessoa mesmo. E um deles é desfrutar. É uma coisa que eu falo muito para os jogadores. Desfrutem sempre, desfrutem. Não queiram jogar bem ou mal, não se preocupem com isso, porque todo mundo tem essa preocupação. Né? Tu vai jogar bem, tu vai jogar mal, não, desfrutem. Desfruta o momento, aproveita no máximo. Se tu vai jogar bem ou mal, isso a gente vê depois. E isso é muito criado pelo empresário, ou pelo pai, ou pela mãe. Eu falo pra eles, quando te ligam, a primeira coisa, se não viram um jogo que te perguntam, tu jogou bem? Tu fez um gol? Defendeu bem? E ninguém pergunta se você desfrutou, se Se divertiu. gostou, se foi bom, se valeu a pena. Valeu a pena, exato. Todo mundo eu quero que eles desfrutem, quero que o diretor desfrute. Mas, e aí no momento, quando você olha, você fala, caramba, quem quer que você desfrute? Quem fala pra você desfruta? Quem tira o peso da responsabilidade? Porque tu começa também a sugar toda a responsabilidade pra você. Né? Quando você quer que tira dos outros, você pega tudo pra ti. Porque, de fato, é verdade. O treinador fala, se divirta com a bola, ou não tem pressão, mas no final não volta. Né? Muitas vezes não é recíproco. E assim, a gente vê, né, quem tá nos ouvindo, mais um motivo para vir aqui pro YouTube assistir, a gente vê na sua fisionomia quando você fala, o tanto que você desfruta mesmo dos momentos ao falar de futebol. E isso é muito interessante, porque para ser treinador, realmente você tem que gostar muito, né, do futebol, gostar muito do dia a dia e gostar muito de pessoas também, porque você lida todo dia com pessoas de perfis diferentes. E talvez esse é o desafio de muitos treinadores, de muitas pessoas que gostam de futebol, querem ser treinadores, mas têm essa dificuldade. Essa dificuldade de ter comunicação, a liderança ali, aquele feeling que você vai ter que nenhum curso talvez te ensine. O curso vai te dar uma base, mas ali no vestiário, ali no dia a dia, que vai mostrar a decisão que você tem que tomar em muitos momentos.